good morning, good afternoon, and good evening. In today's video, I want to discuss with you how I learn English for myself and how you can learn English as well. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, 6 dicas de como eu aprendi inglês de forma autônoma, de forma bastante rápida do que os métodos convencionais que você encontra em cursos pagos e que eu acredito que vai potencializar a sua velocidade de aprendizado de idiomas. Antes de começar, eu quero me apresentar. Eu me chamo Christian, atualmente eu tenho 20 anos. Hoje eu sou capaz de falar português e inglês. Eu também consigo falar japonês de forma intermediária, porque eu já estou aprendendo idioma já faz 3 anos. Então eu tenho uma grande bagagem no idioma. Atualmente eu penso em começar a aprender o espanhol, que é uma língua muito usada mundialmente, muitos falantes e que também traz muitas oportunidades, tanto profissionalmente ou como intelectualmente. E para começar, vamos direto ao assunto. A primeira dica, que não é a menos importante, também é a mais importante, é definir um objetivo. Você ter clareza do porquê você vai aprender inglês é extremamente importante. Por exemplo, se você vai aprender inglês para viajar ou para trabalhar, se é para entender filmes, séries, ou é para ler um livro, conteúdo da escola, você tendo em mente qual é o objetivo para você aprender inglês, você já sabe por onde começar e o que estudar. Se for para viajar, você pode aprender conteúdos que são relacionados mais ao aeroporto, como você pergunta as direções, como você fala o país que você está indo, etc. E um objetivo claro, ele te mantém extremamente motivado. Sem objetivo, você não sabe onde chegar. Aprender inglês é vago. Agora, querer aprender inglês para trabalhar com turismo já muda o jogo. Quando você tem um objetivo claro e preciso, quanto mais específico ele for, você sabe o que estudar no dia ou por qual caminho seguir. Quando você sabe o que quer, fica mais fácil escolher o que estudar. Quer viajar? Foca em frases de aeroporto, restaurante, direções, etc. E você tendo objetivo, você tem a motivação para aqueles dias que você não quer estudar. Vai ter dias que te dá preguiça, que você não está motivado para estudar. Mas se você lembrar que você quer atingir tal objetivo, como morar fora do Brasil, ou conseguir um salário melhor, ou um aumento salarial, você levanta e faz o que tem que ser feito. E então vem a segunda dica, que é aprender palavras em frases. Aprender palavras em frases é muito importante e super útil, porque não adianta você decorar enormes listas de palavras desconhecidas em inglês, porque isso não funciona. E tem muitas palavras em inglês que, dependendo do significado, do contexto da frase, ela não vai fazer sentido, ou seja, vai mudar o significado dela. Outra dica que eu dou é focar em frases reais do dia a dia. Não adianta nada você aprender uma frase, por exemplo, de um filme de ciência sobre um conteúdo muito específico que você não usa no dia a dia. Não adianta. Mais fácil você começar a aprender conteúdos diários, conteúdos que você usa no dia a dia, que esteja mais próximo da sua realidade. Por exemplo, can I help you? Can I help you é uma pergunta em inglês que significa posso te ajudar? E ela é muito importante. É uma frase super simples, mas que é super usada. E ela é útil e natural. E aqui vem mais algumas dicas. Você aprende como a palavra é realmente usada. Por exemplo, a palavra get sozinha pode significar várias coisas, mas em I got it fica claro que é entendi. Ela tem o significado de entendi, compreendi. Esse é o significado de I got it. Então, sempre que você ouvir alguém falando I got it, você já sabe o que significa você falar, eu entendi. Eu entendi mais formal, mais solto. Ajuda na fluência real, não só no vocabulário. Quem aprende por frases, fala mais naturalmente. Por exemplo, aqui tem uma frase, where are you going? Que é o jeito mais certo de falar para onde você está indo, para onde você vai. Mas se você começa a traduzir literalmente, começa a formar sentenças colando palavras soltas, por exemplo, you go where? Você vai onde? Isso não faz sentido no inglês. Ele está fora de ordem. A pessoa que fala inglês escutar você falando, ela vai entender a ideia, mas não está certo. Vai parecer que você é um bebê falando inglês, tá? Então o certo seria where are you going? E o outro, que é o mais importante, que eu acho que é o melhor de todos, você aprende vocabulário mais gramática ao mesmo tempo. Da frase she is going to travel, você aprende vocabulário travel, que significa viajar,
E você também aprende gramática. Going to, que significa vou, vai, indo. Que é uma gramática super usada no inglês que você ouve constantemente. É quase impossível você não escutar. Então, se você aprende going to em uma sentença como essa, she's going to travel, ela está indo ou ela vai viajar. Você pega isso com mais facilidade e internaliza o conhecimento sem ficar fazendo muito esforço. A próxima dica é flashcards, mais repetição espaçada. Eu amo flashcards, eu usei desde o começo que eu estava aprendendo inglês e eu uso até hoje com japonês. E nada mais é do que cartões onde você tem a frente e o verso. Geralmente na frente fica a frase em inglês ou o conteúdo que você quer aprender. E no verso fica a tradução, a explicação das palavras, gramática, etc. Isso ajuda muito porque ela faz você ter um estudo ativo, você tentar lembrar o que significa, tentar entender o significado da sentença. Eu atualmente gosto de usar o Anki. O Anki é um aplicativo de repetição espaçada, onde você cria seus cartões manualmente, adiciona eles e revisa com repetição espaçada. Vou explicar daqui a pouco como funciona a repetição espaçada. Existem outros aplicativos similares ao Anki, mas até hoje, o melhor que eu acho, para mim, o que mais me ajudou foi o Anki. E o Anki ele te ajuda a aprender várias palavras facilmente, tá? Você não precisa ficar escrevendo toda hora a mesma palavra. O Anki, ele já prepara as revisões para você. Ele sabe quando você está esquecendo uma palavra, ele bota para você revisar de novo e acabar facilitando esse processo de aprendizado. O Anki, ele ajuda nisso, você revisa no tempo certo para construir uma memória mais forte, construir um conhecimento mais sólido. E o bom do Anki é que entre 5 a 10 minutos por dia já faz a diferença, você já aprende muita coisa. Nesse gráfico, ele mostra a curva do esquecimento. Note que aqui na frente tem a memorização, que ela é representada por essa corzinha mais rosa, tá? E quando você aprende algo, você aprende ele 100%. Mas com o tempo, ele vai caindo, tá? E aqui você analisa que depois de 8 horas, você lembra apenas de 90% do que você aprendeu. E depois de um dia, você só lembra menos de 60% do que você aprendeu. E assim continua. Se você não revisar esse conteúdo, daqui 8 dias, você já esquece mais de 30%. Entretanto, quando você faz a repetição espaçada, veja que depois de 8 horas, ele revisou de novo. A primeira revisão, ele conseguiu colocar esse conhecimento em 100% novamente. E com o tempo, foi passando, depois de um dia, ele revisou novamente, o conhecimento foi para 100% e houve espaçamento. Agora você vê que diferente esse espaço de tempo foi curto, de 8 horas a um dia, aqui a gente tem um espaçamento maior, de um dia até 8 dias. Então, no 8º dia, até o 8º dia, ele só esqueceu 10% do que aprendeu. Ele está com 90%. E quando ele revisa, no 8º dia, volta para 100%. E só depois de 30 dias, ele vai ter que revisar a mesma coisa, voltando lá para 100%, e assim continua. Ou seja, quanto mais você revisa algo, quanto mais espaço você dá para ela, mais facilmente você retém o que aprendeu. Então, o Anki, ele funciona com isso. Ele já calcula o tempo que você vai revisar. Você coloca se foi fácil, se for difícil. Dependendo da sua resposta, ele vai repetir com mais frequência aquilo que você não entende. Aquilo que você já entende, ele vai demorar mais para aparecer. E o Anki é muito bom mesmo. A quarta dica é constância, é a chave. Aprender entre 10 a 20 palavras por dia. Atualmente, eu mesmo aprendo 20 palavras por dia com japonês. E é super de boa com o Anki. Se eu fosse aprender escrevendo no caderno, revisando, lembrando o significado, ia demorar muito e eu não seria capaz de aprender 20 palavras por dia. O Anki, ele facilita isso. Eu aprendo 20 palavras por dia facilmente. Não preciso gastar muito tempo, entre 15 a 20 minutos por dia, eu já aprendo essas 20 palavras, adiciono no Anki e durante o dia eu reviso. Tá? E pouco todo dia é melhor que muito de vez em quando. Muita gente pensa que estudar muito em um dia é melhor do que estudar um pouco todos os dias, mas não é. A gente pode tirar disso um exemplo das escolas tradicionais de inglês. Vamos supor que você tem 2 aulas por semana, uma na terça-feira e outra na sexta. Vamos supor que cada aula tem 2 horas de duração, então você tem 4 horas. Mas a pessoa que estuda todo dia
30 minutos por dia vai ter muito mais tempo de estudo do que uma pessoa que estuda apenas 2 dias numa escola tradicional e que não faz revisões como a que eu expliquei antes. Então, você aprender um pouco todos os dias é muito melhor do que você focar um só dia para recuperar todo o conteúdo, para passar 3 a 4 dias sem rever esse conteúdo, sem estudar novamente. Então, a disciplina, ela vence a motivação. A disciplina conta mais do que a motivação, porque a motivação lá é temporária. Ela que faz você começar uma coisa, mas apenas a disciplina que vai fazer você continuar estudando todos os dias para atingir seu objetivo. E aqui tem o que eu falei, ó. Estudar 10 palavras por dia por 30 dias é igual a 300 palavras em um mês. Então, por exemplo, eu aprendo 20 palavras por dia porque eu já tenho o costume de estudar 20 palavras todos os dias, já criei o hábito. Mas se você aprender 10 palavras todos os dias, em um mês você já tem 300 palavras aprendidas. Agora, aprender 100 palavras num dia só, escrevendo no caderno, esquece, porque isso não funciona. Você vai apenas gastar seu tempo precioso em algo que não vai ser produtivo, que não vai te trazer resultados. E seu cérebro, ele aprende melhor com a repetição diária, com a repetição espaçada. Aprender inglês é como na academia. Precisa treinar todo dia para criar resultado, para criar o hábito, para você reter as informações que você está aprendendo. No terceiro, você cria o hábito e para de depender de motivação. Você não precisa estar motivado ou animado só para aprender inglês. Você precisa apenas de manter a rotina. Vira o hábito, você vai no automático. Você não pensa, você só faz e com o tempo você colhe os resultados daquilo que você faz diariamente. A quinta dica, não menos importante, é praticar conversação. Muitas pessoas que eu vejo no YouTube falam que é melhor não conversar no começo, melhor dar um tempinho, melhor entender primeiro e depois conversar. Eu fui uma dessas pessoas. No começo eu foquei em entender o que eu ouvia, o que eu escutava, o que eu lia, e para depois começar a falar. Atualmente eu tô uma visão totalmente diferente dessa. Eu recomendo muito você já começar a conversar desde o primeiro dia. Não precisa ser com uma pessoa, você pode pegar por exemplo, um roteiro, um texto e ler. Isso te ajuda a internalizar o que você aprende, as palavras que você aprendeu durante o dia e até mesmo a como pronunciar as palavras. E atualmente, se você quer encontrar uma comunidade para falar com pessoas, você pode usar o HelloTalk ou o Tandem. O HelloTalk é o meu favorito por ele ser gratuito. Você tem, se eu não me engano, acho que 1 hora diária para conversar e mais 1 hora se você criar sua própria sala. Então, seriam 2 horas diárias para você conversar gratuitamente com várias pessoas no mundo. E ele funciona como se fosse uma rede social. Ele funciona como se fosse o Facebook. As pessoas apenas postam conteúdos relacionados à aprendizagem de idioma. Então, esse aplicativo é perfeito. Mas, se você é uma pessoa mais tímida, precisa ganhar mais confiança no começo, o que é totalmente normal, você pode usar também o ChatGPT. O ChatGPT ele tem uma opção de você conversar com ele, para você fazer uma ligação e conversar com ele. Ele é perfeito para você falar de coisas básicas, praticar o inglês, pronúncia, etc. Eu recomendo muito. E mesmo com erros, pratique sempre. Se você ficar com medo de errar, você não vai aprender nada. Então você tem que superar esse medo de cometer erros, que são totalmente normal, é o que faz você avançar para frente e começar a se expor mais. Começar a ser mais outgoing, mais social, tá? E quanto mais você fala, mais natural fica. É que perder a vergonha é parte do processo. Todo mundo erra no começo. O segredo é continuar mesmo errando. Falar ajuda a fixar muito mais o que você estuda. Quando você usa uma palavra numa conversa real, durante uma conversação, ela gruda na memória com muito mais facilidade. E no HelloTalk, por exemplo, você vê como nativos realmente escrevem e falam, com gírias, expressões, abreviações, phrasal verbs, etc. E você descobre seus pontos fracos e aprende com eles. Parece muito aquele método de estudo, método Famer, onde você fala, você descreve um assunto e quando você percebe que algo está errado, que algo está faltando, você vai revisar esse assunto, vai buscar como se diz e você aprende como se diz algo. Ou seja, você vai estar em constante aprendizado, você vai perceber o que você não sabe falar, você vai ir atrás para aprender como se fala tal coisa, você vai ver como se pronuncia tal palavra, etc. Então, falar é uma das melhores dicas para aprender inglês. Só comece a falar, não tenha medo. E a última dica, e não menos importante, é nunca desista. Vai ser difícil às vezes. Às vezes até na maior parte do tempo vai ser difícil.
você vai se sentir desmotivado, vai chegar um tempo no aprendizado que você vai se sentir estagnado, como se não estivesse aprendendo, o que é completamente normal. Faz parte do processo. Mas se você não desistir, se você não parar no meio do caminho, você vai colher os frutos. Então, esquece esse papo de aprender inglês em 3 meses, em uma semana. Isso não funciona. Você pode aprender inglês dentro de 1 ano a 8 meses. Eu acredito nisso e eu sou prova viva disso. Em 7 a 6 meses, eu já estava falando. Não perfeito. Você não vai falar perfeitamente. Mas você já vai entender 80% do que as pessoas falam, vai começar a consumir conteúdo em inglês, ver vídeo no YouTube, ver série, etc. E com o tempo, você vai aprendendo cada vez mais e vai dominar o idioma. É assim que funciona. Então, aprender inglês é um processo. Você tem que confiar. Você não pode desistir. E pessoal, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu o vídeo, curte para me ajudar. Esse é o meu primeiro vídeo no canal. Se você curte conteúdo sobre aprendizado de idioma, desenvolvimento pessoal, você pode me seguir no YouTube para conferir mais conteúdos como este. E se você tem alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui embaixo, que eu vou ler todos, tá? Então, novamente, muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo em um próximo vídeo.